Gravação iniciada. Bom dia, conselheiros. Estamos aqui iniciando a nossa sessão do dia 15 de abril, das 9 da manhã. Nós temos a sustentação oral, que é de minha relatoria. Então, o primeiro processo apreciado é o item 169 da pauta, celular CRT Participações. Amado, acho que pode convocar a patrona para entrar na sala. Farei a convocação, presidente. Eu acho que esse assunto aí a gente ainda não enfrentou aqui na turma. Na questão de JCP, mas esses são... Acho que com o relatório vai ficar bem claro do que se trata. Item 169 da pauta, doutora Gabriela. Seu processo será julgado agora. Por favor, verifique a mensagem privada no chat. A convocação foi feita. Obrigado, Amanda. Presidente, a patrona está entrando pelo celular. É só ter um pouquinho de paciência que ela já está entrando, tá? Tá bom, tá. Estamos aguardando aqui. Obrigado, Amanda. Olá, bom dia. Olá, bom dia, doutora Gabriela, bem-vinda. Bom dia. Doutora Gabriela, eu vou fazer a relatoria do processo, que é de minha relatoria. Podemos encerrar o relatório, a senhora tem 15 minutos, depois volta a palavra para mim para eu proferir o voto, depois os conselheiros entram em debate e esclarecimentos, tá bom? Tá bem. Eu vou iniciar a relatoria. Celular CRT Participações é o contribuinte, a declaração de compensação de número 16120, eu trouxe o resto da DECUMP no voto do número. Essa transmitida em 31/12/2003, tem essa 26247 e a 38985, são outras duas DECUMPs, foram transmitidas em 20 de 2004, com o qual pretendia o contribuinte compensar débitos de IRF alegadamente apurados em 31/12/2003, 7/1/2004 e 31/12/2003, quando da distribuição de JCP, valendo para tanto de direito creditório no montante de 8.250.000, oriundo de IRF, retiro quando do recebimento de JCP, ou seja, utilizando a prerrogativa estabelecida pela Lei 9249/96, no parágrafo 6º. Esse é aquele caso, pessoal, só explicitando um pouco mais informalmente o que é isso, quem tem um recebimento de JCP e a companhia tenta compensar quando ela distribui o JCP, aí tem aquele questionamento de horizonte temporal, eu vou discorrer um pouco sobre isso também, mas basicamente a questão é essa, são 3 DECUMPs, onde o contribuinte tinha um débito de JCP a pagar e tentava compensar com um crédito de JCP do recebimento dessa JCP, dessa celular CRT, e a prerrogativa estabelecida legalmente pelo artigo 9º, parágrafo 6º da Lei 9249, que permite esse tipo de compensação. Então, seguindo a marcha processual, o despacho decisório de folhas 171 a 77, o direito creditório restou integralmente deferido, mas a compensação restou parcialmente homologada. Por que foi, apesar do direito creditório ter sido reconhecido, se homologou só parcialmente? Se defendeu ali que a compensação prevista pela Lei 9249 nesse artigo que eu citei, só poderia ter sido utilizada durante o jornal de 2003, e assim, como as duas últimas DECUMPs foram transmitidas somente em 21 de 2004, estavam intempestivas, daí não cabendo suas homologações. Ou seja, a questão toda séria da discussão é que tem duas DECUMPs que foram passadas em 2004 e, pelo menos no despacho decisório, acho que mantido pela DRJ também, como eu vou relatar a seguir, se alega que essas DECUMPs teriam que ter sido dentro daquele
naquele ano calendário que ela recebeu o JCP para a compensação poder ser homologada. Essa que é a tese do despacho decisório e acho que da DRJ também. Então, se a gente contribuinte desse indeferimento parcial do despacho decisório em 26 de 10 de 2008, apresentou em 22 de julho de 2008 manifestação de conformidade, já alegou em síntese. Aí tem um parágrafo onde traduz, eu vou ler um pouquinho para traduzir a argumentação da contribuinte. Ela disse, na verdade, ela atacava essa limitação temporal que surgiu no despacho decisório. Ela disse, na verdade, o entendimento que fundamenta o despacho decisório é posterior aos fatos, que estaria baseado na N 460 de 2004, então não poderia atingir, N de outubro de 2004, não poderia atingir os fatos ocorridos em 20 de janeiro de 2004, que é a data de transmissão dessas duas decompes, ou seja, a norma não poderia retroagir, a retroagir das normas, citou o princípio. Caso mantido o entendimento, eu acho que deveria se retificar a declaração de ofício do contribuinte da IPJ decomp, só de reconhecer o direito creditório seria materialmente inconteste, porque é por um prejuízo fiscal de 1.683, 458 e 15, ou seja, tem um pedido subsidiário aqui no seguinte sentido: como se aprovou o prejuízo fiscal, alternativamente se retificar a declaração e que isso aqui seria um saldo negativo, então, né, esse valor recebido de fonte oriundo de JCP, e ainda assim poderia ser utilizado para essas mesmas declarações de compensação. Então, na verdade, esse pedido de retificação da declaração lastreia um pouco essa coisa de tentar transmudar um pouco, que ainda que fonte na forma 214 não fosse, poderia ser um saldo negativo, então pela retificação do DPJ decomp, só de reconhecer o direito creditório, que seria materialmente inconteste. Eu disse o seguinte: olha, se vocês reconheceram que esse direito creditório realmente existe, como eu apurei prejuízo fiscal, então o caso deveria ser reconhecido, ainda tem que se retificar minha declaração de compensação e minha DIPJ também. Ela disse, na verdade, esses requisitos não atendidos eventualmente na decomp, não consta como saldo negativo esse valor, seria meramente formal. Aí liga a norma do 651, que permite a compensação, 474, que é que regulamenta mais em detalhes o uso da compensação em si, para favorecer o seu direito à restituição, e aí reclamou também, no âmbito da manifestação de conformidade, da cobrança dos valores seriam devidamente compensados. Que seria contraditório com essa disposição do parágrafo 9 do artigo 74. Então, foi-se a DRJ Porto Alegre analisou essas argumentações do contribuinte, emitiu o acórdão nas folhas 154 a 158, dizendo que, na verdade, que essa limitação que foi levantada em despacho decisório é pertinente, então julgou a manifestação de inconformidade improcedente, manteve o crédito tributário da forma que cobrado no despacho decisório. O contribuinte, então, cientificado em 28 de 11 de 2009, agora do acordo de primeira instância, apresenta em 16 de 12 de 2009 o recurso voluntário, está nas folhas 16677, tem uns anexos também. Ela faz uma breve síntese dos fatos, abrangendo a manifestação de conformidade, inclusive a improcedência do acordo recorrido. A argumentação que consta no recurso voluntário agora basicamente, vou também pegar os pontos principais, reataca a limitação temporal para a efetivação da compensação, ou seja, essa mesma tese que poderia ter sido feita em 21 de 2004, essas duas decompos foram denegadas. Ela diz, na verdade, essa interpretação constante do acordo recorrido não teria um embasamento teórico, porque não teria nenhum tipo de interpretação que pudesse ser aplicada ao caso, seja lógica que fosse, ou mesmo uma hierarquia de normas entre os parágrafos, porque o que aconteceu? Se sustentou no despacho decisório que existia uma certa vinculação do parágrafo 3º do artigo 9º ser uma norma geral e o parágrafo 6º ser uma norma específica. Em si, depois se jogar os parágrafos, esse é o teor, basicamente, da fundamentação do acordo recorrido. Reitera a argumentação de que o entendimento é posterior aos fatos, porque, na verdade, esse entendimento de que, na verdade, teria que ser dentro do ano calendário, ele está explicitamente reservado da N 460, mas assim, N de outubro de 2004, e o ato da compensação que está sendo em litígio, as duas decompos, seriam de janeiro de 2004. Disse também que essa IN extrapolou os ditames, na 249, porque, na verdade, na própria lei não existe essa vedação dentro do próprio ano calendário, isso aí ocorrer ou não. E também diz que não se pode atribuir nenhum caráter interpretivo a essa norma de forma que ela possa retroagir. Então, na verdade, se extrapolou um pouco disso no dispositivo legal através da IN 460, além dela ser posterior às duas decompos aqui que foram passadas em 2004, que seria a compensação. Traz também que restringir a compensação, nesse caso aqui, não só essa ofensa ao dispositivo, como ela entende,
como também ela acha que é um exercício da competência fiscal estabelecida pelo 142 e ao próprio regime universal de compensação estabelecido pelo 74 da 9430. Além dessa questão, se antes, na verdade, até o 74 também, como não existe nenhum tipo de distinção ali, estaria sendo violada, além da competência do 142 do CTM também. É um outro argumento do contribuinte. Ela diz que ainda que se entenda aplicável a N ao caso em apreço, isso é relevante. Eu vou entrar um pouco nessa seara aqui, que o momento de compensação seria o do fatiador dos débitos, não da envio da DECOMP. Ou seja, ela tenta discutir o seguinte: olha, na verdade, se o fato gerador, se eu considerasse como um fato gerador e não entrega da DECOMP a database, como limite para eu poder compensar, ela estaria dentro, porque, na verdade, os últimos dias de 2003, que é proposto, deve se referir a esses débitos efetivamente, que eles estão querendo compensar, estariam embarcados. Ou seja, é o seguinte: olha, se fosse um fato gerador de 2003, eu poderia, porque, na verdade, você tem que considerar o fato gerador dos débitos, senão, na verdade, o momento de compensação, que é a DECOMP entregue. Subsidiariamente, retomo o argumento de que, ainda que mantido o entendimento contido na EN, a autoridade administrativa deveria retificar de ofício as declarações para reconhecer o direito creditório, porque é materialmente inconteste. Volto a citar como base para esse posicionamento que ela defende 147, parágrafo 2 do CTN, rechaça o entendimento da turma julgadora, que entendeu inaplicável o 147, parágrafo 2, porque ela tributos sujeitos à declaração. Ela disse, na verdade, nesse dispositivo de retificação de ofício não há essa limitação, se é tributo por declaração ou tributo por homologação, então, na verdade, poderia se aplicar a retificação de ofício também aqui. E reitera novamente a questão de que a tese que os requisitos não atendidos, quanto às informações do tribunal de contas, são meramente formais. Ela disse, na verdade, que um critério formal para ser, quando violado esse creditório, ou seja, a data da DECOMP, embora não houvesse nenhum prejuízo horário como fundamento. Ela disse o seguinte: olha, não tem nenhum prejuízo horário, uma vez que o direito creditório é materialmente reconhecido, efetivamente, o que eu fiz foi, se desrespeitei algum requisito, foi meramente formal. Não desrespeitei nenhum tipo de requisito material. Então, na verdade, sob essa perspectiva de nada desrespeitei algum aspecto material, a decisão da DRE desconsidera o acréscimo do saldo negativo, ou seja, é que entra esse subsidiário que eu falei, que seria, na verdade, olha, materialmente falando, vocês podiam também reconhecer esse valor como saldo negativo no calendário de 2003, porque ao incluir esse crédito de RF no JCP no seu fundo. Porque na DPJ dela não tem realmente esses créditos de JCP. Isso dá para ver, se constar a DPJ dá para ver. Furta-se, assim, a busca da verdade material, então ela entende a contribuinte destituída de motivação a rejeição fiscal às compensações. Volta a citar um 651 combinado com o artigo 74 da 9430. Ela disse, na verdade, a própria autoridade fiscal reconheceu que o crédito existe de 8.250 mil, mesmo que não seja considerado sobre a rubrica IRFJCP, deveria ser adicionado em sua integralidade ao saldo negativo de RPJ, ou seja, esse aí que eu falei, é o pedido, teoricamente, que eu cheguei a um pedido subsidiário da recorrente em si. E diz, na verdade, criar um extremo formalismo do fisco, uma instrumentalidade do processo, que, na verdade, trata o processo como um fim em si mesmo, diz que, na verdade, seria uma obrigação acessória que teve o fim atingido no momento em que se confirmou a existência do crédito que ela pleiteia. Então, na verdade, que a existente prejuízo fiscal, como ela demonstrou, tem na DPJ, adicionado ao fato de apurar um saldo negativo de RPJ, comprova que a qualquer título, seja de RRF, JCP ou como saldo negativo, esse crédito seria realmente bom para fins de compensação e a tese, acho que subsidiária da contribuinte. Então, assim, ela requer a reforma da decisão recorrida, dando-se procedência ao recurso, para que sejam homologadas as compensações em litígio e seguindo-se os débitos ali constantes. Esse é o relatório. Gabriela, a senhora vai ter 15 minutos para a sua exposição, por favor, fique à vontade. Bom dia, ilustríssimos conselheiros. Então, eu me coloco aqui como procuradora da Celular TRT, que foi posteriormente sucedido pela Telefônica Brasil S.A., os fatos da causa já muito bem relatados pelo ilustríssimo relator. Só vou reiterar aqui alguns pontos que nós tivemos, então, 3 DECOMPs compensando crédito e débitos de mesma natureza, né? Uma DECOMP por débito. E é um crédito, imposto de renda retido na fonte sobre o JCP distribuído. Crédito e débitos de mesma natureza. E o que é importante reiterar aqui, prima facie, é que a Receita Federal validou materialmente ao crédito, conforme reiteradamente já destacado no relatório. Foram acostadas DIFs, foi realizada realmente as verificações, e tanto é que uma dessas 3 compensações restou validada.
Então, quanto à materialidade do crédito, não há dúvidas. As duas decompos que não foram validadas diziam respeito, então, a esse crédito de dezembro de 2003, compensado com um débito também de dezembro de 2003, no seu período de apuração ali formal, e outro desses débitos com período de apuração 1º de janeiro de 2004. Quer dizer, é um período de apuração formalmente instituído pelas agendas tributárias vigentes, mas fica muito claro que o fato gerador, conforme já destacado também, adentra o ano de 2003, que é o ano de apuração desse crédito. Essas duas declarações de compensação, elas foram transmitidas em 20 de janeiro de 2004, e foi esse o óbice colocado pela fiscalização para sua não homologação, em detrimento da outra que foi homologada, que tinha sido transmitida em 31 de dezembro de 2003. Então, essa data, 21 de janeiro de 2004, é que foi sobrelevada para aplicar-se aquele entendimento de que os débitos de IRF e JCP devem ser compensados com créditos de mesma natureza no respectivo período de retenção desse crédito. Muito bem, o que a gente verifica é que essa restrição temporal aplicada pela fiscalização, com todas as vênias, ela transborda, sim, os ditames a respeito dessa espécie de compensação trazido pela Lei 9249, que viabiliza esse tipo de compensação, né, autônoma do crédito de imposto retido na fonte sobre o JCP, mas não traz essa modalidade de restrição temporal. Pela própria gramática da lei, acho que eu não vou ler aqui, mas é possível verificar isso. E esse tipo de restrição temporal, ele veio instituído pela primeira vez pela Instrução Normativa CRF 460 de 2004, que é uma norma de outubro de 2004. Antes disso, essa interpretação não era vigente, essa restrição temporal. Tanto é assim que, antes disso, vigia a Instrução Normativa 210 de 2002, que também consubstanciava as orientações da Receita Federal a respeito, e na qual não havia o dispositivo que agora existe na 460, e que essa 460 foi posteriormente substituída por uma série de instruções normativas que repetiram essa restrição. Na instrução normativa anterior, essa interpretação, essa orientação não vigia. Basta verificar a literalidade dessa instrução normativa 210 de 2002, vigente à época aí da transmissão dessas declarações de compensação. Então, além de essa limitação temporal transbordar a Lei 9249, a interpretação por ela dada, ela não pode retroagir as declarações de compensação que foram transmitidas antes da vigência dessa nova interpretação fazendária, dessa nova orientação fazendária que, por si só, já transborda a lei. Na época dos fatos, a orientação que o contribuinte tinha à sua disposição era da Instrução Normativa 210. Não poder-se exigir que, naquela época, ele adivinhasse por si só que a orientação futuramente dada pela Receita Federal seria outra e que seria aplicável aos fatos da sua causa. E é nesse sentido que, inclusive no memorial remetido a essa colenda turba, foi destacado um recente precedente de 2019, que é desta colenda da terceira Câmara, não desta turma, mas desta terceira Câmara, em que, com esse exato fundamento da irretroatividade da IN 460 de 2004, foi dado provimento ao recurso voluntário do contribuinte quando a transmissão das declarações de compensação era anterior à vigência dessa instrução normativa, como é o caso aqui dos autos. Então, entende-se que esse mesmo entendimento deve ser aplicado. Subsidiariamente, ainda que se entenda válida essa restrição temporal e ainda que se entenda que ela era vigente na data da transmissão da declaração de compensação, anteriormente à vigência da IN, que a instituiu, ainda assim a gente verifica que essas decombos merecem ser homologadas. O que a gente verifica é que esse Conselho, em vários acórdãos, reiteradamente, já afastou a exigência de que a declaração de compensação tenha sido transmitida no período de apuração de retenção daquele crédito, desde que os períodos de apuração de crédito e débito sejam coincidentes. E esse fato é muito notório, muito indiscutível para um dos débitos ora em debate,
que tem o período de apuração dezembro de 2003, assim como o crédito. No que tange ao outro débito, ele é do 1º dia de janeiro de 2004. Ou seja, já evidenciado que o fato gerador é de 2003 e que, ainda mais tendo em vista que a instrução normativa em lume não era vigente à época, essa restrição ela deve ser flexibilizada um dia em prol do acolhimento dessa declaração de compensação. Por fim, ainda subsidiariamente, eu gostaria de destacar que foi comprovado nos autos a apuração de saldo negativo no ano calendário em questão do crédito. Na DIPJ, isso está bem documentado, DIPJ já analisado pela fiscalização. Então, evidentemente que a outra alternativa que não fosse a compensação autônoma desse crédito era a sua imputação a esse saldo negativo para utilização aí como crédito. E, inclusive, a prerrogativa da fiscalização retificar de ofício essas declarações do contribuinte que contêm informações erradas. Então, que vise compensar um crédito autônomo de imposto retido na fonte que só poderia ter sido computado no saldo negativo, no seu entendimento. Então, subsidiariamente, pleiteia-se que, caso todos os outros argumentos sejam rejeitados, haja esse cômputo desse valor já reconhecido nesse saldo negativo do ano calendário 2003, sob pena desse crédito tornar-se inutilizável, em razão dessa restrição meramente formal, burocrática, imposta temporalmente aí pela fiscalização. Então, são essas as questões que eu gostaria de destacar. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição. Obrigado, doutora Gabriela. Pessoal, então, eu vou passar o voto aqui. Depois a gente entra em debate, esclarecimento, se for o caso. Bom, vamos lá, voto. Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2009, a contabilidade apresentou em 16/2/2009 o recurso voluntário. Assim, o pleito é tempestivo e passa a sua análise. Eu trago aí, contra o mérito das compensações e discussões, reproduzo o teor do artigo 9º, mas me limitei ao parágrafo 3º e 6º, que são basicamente o cerne da interpretação e da questão que está em discussão. Então, sigo agora contra a versão do dispositivo, ainda que eu não reconheça a existência de qualquer hierarquia entre os parágrafos 3º e 6º, supramencionados, eu entendo ser disso que a prerrogativa estabelecida através do artigo 9º, parágrafo 6º, que é estabelecida através da locução verbal, poderá ainda ser, tem que ser compatibilizada com a obrigatoriedade que deflui do próprio parágrafo 3º, que fala em será, efetivamente do cômputo é estabelecido pelo parágrafo 3º no seu inciso 1. Ou seja, eu entendo que, ao se falar em será, se abre, falar em será como uma prerrogativa do contribuinte, ele deveria computar como antecipação esse valor do JCP, tendo a prerrogativa de compensar com outros JCPs efetivamente, os JCPs efetivamente recebidos, com o JCP a ser pago pelo contribuinte. Ou seja, eu acho que, na verdade, estabelece uma regra no parágrafo 3º e a prerrogativa vem no parágrafo 6º, ainda que eu não reconheça hierarquia entre as normas. Assim, entendo que a melhor interpretação lógica e sistemática, diante dessa interpretação que eu informalmente tentei deduzir, agora que para vocês de forma mais clara, dos dispositivos legal supra aponta, como está alguma adotada pela Cola de primeira instância, no sentido de que a prerrogativa estabelecida pelo artigo 6º somente pode ser exercida até o final do período de apuração do imposto devido ao pagamento de JCP para determinado ano calendário. Ou seja, a partir daí, passando necessariamente ao valor, ou seja, que se tenciona apurar como valor de compensação, como valor de direito creditório, passando esse valor necessariamente a integrar o valor retido em tal apuração, como antecipação do imposto devido. Ou seja, eu entendo que pela própria prerrogativa e questão do será, que tem no parágrafo 3º, o contribuinte deveria, até o fim do ano calendário, ele tem a prerrogativa do parágrafo 6º, mas a partir daí que se encerrou o ano calendário, ele tem que computar como antecipação do devido, esse valor seja como um saldo negativo em si. Com a proposta também ter novamente lei com a corda recorrente, que é mencionada na instituição normativa 460. Então, somente explicitou essa interpretação súplica, que ela fala que, na verdade, essa compensação do parágrafo 6º tem que ser dentro do ano calendário. Eu na verdade, interpretei dessa forma com base na legislação, ou seja, a interpretação defluiu para mim do próprio texto legal, efetivamente, ou seja, na verdade, não precisei ir a IN para ver isso, eu baseei até na própria obrigatoriedade do será versus poderá ainda ser,
Então, na verdade, o que eu digo, na verdade, que novamente com a acordo recorrida, a instituição normativa somente explicitou a interpretação supra, que é essa que eu deduzi agora, na verdade, da prerrogativa se limitar ao ano calendário do parágrafo 6º, que define o próprio artigo 9º da Lei 9249, e nada extrapolando o teor da lei, como vocês viram, na verdade, essa minha interpretação define o próprio teor da lei e não usei em nenhum momento, mas simplesmente interpretou de forma escorreita no meu entender. Assim, no meu entender, seguindo, dada que se cogitar de qualquer impropriedade de aplicação da intervenção ali contida no artigo 32, parágrafo 2º, a fatos geradores anteriores à sua edição, porque, na verdade, desde que esses fatos geradores, obviamente, estejam sob vigência da 9249. Ou seja, uma vez que ela só explicitou o que, para mim, deflui do próprio teor do dispositivo legal, não tem que se falar em coisa de retroatividade, não, ela só confirmou uma interpretação que, para mim, é correta do dispositivo legal do 9249. Trago aqui a IN, para quem quiser, 32, parágrafo 2º, onde ela fala que, na verdade, o crédito de RRF que se refere ao CAPT que não for utilizado sobre o pagamento devido pela pessoa jurídica, ou se for o caso, comportar o saldo negativo do trimestre ou ano calendário que a regressão foi afetada. Já disse, na verdade, quando não se compensa o valor, ele vira saldo negativo no fim do ano calendário, é o que diz aí em qualquer censura de contribuinte. Então, eu acho que deve ser a limitação estabelecida pelo artigo 32, parágrafo 2º, que obriga a se transformar em saldo negativo após o ano calendário, ao fim do ano calendário, da correta interpretação do dispositivo pelo artigo 9º da lei. E assim eu rechaço qualquer violação, seja o artigo 142 do CTN, seja contra o regime geral de compensação estabelecido pelo artigo 74, 94 e 30, com o teor do artigo 9º da Lei 9249, regrando de forma específica em relação ao 74, que é mais genérico, essa compensação de direito creditório de JCP versus JCP. Então, acho que, na verdade, não tem ofensa nenhuma, que é um regramento específico no artigo 9º, interpretado por mim como somente a compensação podendo ser feita dentro do ano calendário, em relação ao artigo 74, não tem nenhum tipo de antinomia entre os dois, um falando da compensação de forma genérica e esse dispositivo legal regrando a compensação específica desse tipo de direito creditório, que é o JCP. Ainda, eu rejeito a alegação subsidiária da recorrente do certificado de DECOMP, se trata de mera obrigação acessória ou meramente formal. Eu acho que a extinção por compensação de débitos com fulcro no meio assim, com a partir do disposto no próprio 74, 94, 30, que é citado pela recorrente, é legalmente condicionada a execução da declaração, não há como eu falar em extinção de débito por compensação sem haver DECOMP. Então, eu acho que, na verdade, não há nenhum tipo de possibilidade de tentar reconhecer administrativamente esse tipo, ou não haver uma DECOMP do contribuinte. Eu acho que, na verdade, também não posso afastar o dispositivo por argumentações relacionadas à busca da verdade material, pelo direito sobre a forma. Esse 74 primeiro que eu citei, justamente que estabelece que a declaração de compensação seria a forma legalmente admissível para fins de extinção de débitos por compensação. Dessa forma, uma vez não constante, o montante alegado, no caso são os 8.250.000, que era uma parte que usa-se para compensar esses débitos, são em litígio aqui, em declaração de compensação própria do contribuinte com sua natureza correta, ou seja, não há aqui nos autos em nenhum momento uma DECOMP onde se pleiteou esse valor como saldo negativo, muito menos como, teoricamente, o que são as DECOMPs que tentam fazer a compensação intraday, não nada se reverter um saldo negativo, a natureza jurídica de saldo negativo em nenhum momento é pedida pelo contribuinte. Eu acho que trata-se de um direito não alegado, na forma legalmente determinada, e assim, eu acho incabível, como eu citei informalmente agora há pouco, que a administração tributária faça as vezes do contribuinte, a quem caberia pleitear o seu direito, conforme muito bem expressado pelo próprio acordo recorrido. O próprio acordo recorrido também tem um exceto aqui, com lógico, eu concordei por reproduzir ele no meu voto, que, na verdade, caberia ao contribuinte apurar o crédito e pleitear ele da forma correta, que, na verdade, aqui, se assim fosse, se após o ano calendário, no meu entendimento, teria que ser através de declaração de compensação própria, apurando esse valor como saldo negativo. Eu também acho que, na verdade, quanto ao pedido subsidiário de compulsão declarativa, eu acho que eu até me oponho, como vocês sabem, a que, uma vez transmitida a DECOMP, na natureza creditório, de direito creditório X, ele pudesse transmudar para saldo negativo, já falei a respeito disso, seja mesmo ele querendo mudar essa altura, a DECOMP na natureza de direito creditório, eu não aceito, porque já houve direito creditório, eu acho que essa retificação é vedada, efetivamente, pelas INs, e acho que essa vedação das INs tem seu pedâneo no 7414 da Lei 9430. Ou seja, eu fiz uma palavra aqui só para dizer, olha, ainda que hoje, se quisesse transmudar como saldo negativo esse valor, há uma vedação que, para mim, tem base legal também para se manter.
essa questão da natureza de trocar direito creditório, você já conhece, eu não aceito trocar direito creditório depois do despacho decisório ter sido emitido, e eu estou só fazendo um negocinho, ainda que o contribuinte quisesse fazer agora, ou pós-despacho decisório, essa troca de natureza de direito creditório não seria aceitável por força dos dispositivos legais vigentes. Feita toda essa digressão, então, na verdade, eu estou dizendo que, na verdade, eu referendo aquela interpretação de que, na verdade, a compensação entre JCPs recebidos e pagos se circunscreve ao ano calendário, que depois teria que ser feito como um pedido de saldo negativo, vedada essa altura que isso possa ser feito, feita toda essa digressão, em que pese, eu acho, concluo pela legalidade da interpretação da Lei 400 de 2004 e o correto afastamento das alegações de contribuinte quanto à retificação de ofício e da IPJ e da DECOMP, de forma que eu pudesse reconhecer esse montante como saldo negativo. Eu, na verdade, diverjo da forma como a adoção foi concretizada no âmbito do despacho de decisório do acordo recorrido. Explicando, eu também tenho esse posicionamento, acho que foi citado pela patrona, que, na verdade, ainda que tenha essa limitação toda ao período de apuração, efetivamente, o correto é admitir que os débitos de RRF, frente ao mesmo período de apuração, sejam confrontados, efetivamente, com os débitos de RRF oriundos do recebimento desse mesmo período. Ou seja, ainda que o vencimento do débito do JCP que está se pagando se dê no ano calendário posterior ou a declaração de compensação, como é o caso aqui, tenha sido entregue no ano posterior, eu entendo que, uma vez se fazendo a contraposição entre direito creditório recebido no ano calendário X e direito creditório oriundo, direito creditório a ser pago, né, ou seja, débito de JCP, oriundo de distribuição também no ano X, poderia ser efetuada a compensação, e não é isso que foi feito nos autos. Os autos não se falou em nenhum momento de possibilidade de, pelo fato desses débitos de 21 serem débitos, na verdade, de fato, tiradores de distribuições, na realidade, de 2003, em nenhum momento se falou que isso poderia ser compensado. Se pegou e disse o seguinte, olha, a data de entrega de compensação foi em 2004, então a questão do ano calendário ficou, na verdade, violada, então eu vou não homologar as compensações, e esse não é o meu entendimento. Eu trago aqui um entendimento da 1201, daqui desse conselho, onde é exatamente esse entendimento também, que, na verdade, que ele até fala aqui, eu grifei alguns patos aqui, ele também acha que é uma autorização legal especial, permitindo que o contribuinte compensasse crédito e débito de RR-fonte que digam respeito ao mesmo ano calendário, ou seja, aí que está essa limitação que eu acho que é também aqui eu subscrevo também. Ele diz que, na verdade, seria uma regra geral, estabelece que a retenção seja saldo negativo, mas essa autorização legal especial seriam débitos e créditos que dizem respeito ao mesmo ano calendário, efetivamente. Então, é uma lei, a questão da lei da IENA determina no sentido de que os créditos e débitos de fonte se refiram ao mesmo ano calendário. A expressão que não foi utilizada na nova da IENA não pode ser utilizada como fundamento para afirmar que a DECOMP tem que ser necessariamente apresentada dentro do ano a que se refere, mas sim para evidenciar que o débito e o crédito vão corresponder ao mesmo período básico, que é o meu entendimento também, como eu reportei antes daqui. Então, em linha com a tese supra, eu acho que há que se permitir a compensação dos direitos passivos, desde que débito e crédito se refiram ao mesmo ano calendário, ou seja, em caso, ao ano calendário de 2003, ainda que a DECOMP tenha sido entregue em 2004. Ainda entendo que, além de, na forma acima, a compensação poder abranger débitos referentes ao mês de dezembro, determinado calendário vencíveis em janeiro, os efeitos temporais, porque se fala um pouco de, se pode se cogitar de, mas na verdade ele também está compensando um outro ano, eu acho que toda a questão agora de pós-vencimento, porque o que aconteceu? Teve um caso, que eu não sei nem se não é esse caso que eu relatei aqui, em que se compensava dentro do vencimento no ano seguinte. E eu acho que mesmo fora do vencimento, se for um débito do ano calendário anterior, ele poderia efetivamente compensar, porque eu acho que, na verdade, esses efeitos temporais de questão de compensação pós-vencimento vão se dar via multa e juros, não via eu vedar essa prerrogativa, que legalmente eu não vejo como se estabelecer diferente. Então, eu acho que eu continuo com esse posicionamento, que ainda que seja pós-vencimento do débito, se os débitos e créditos se referem ao mesmo ano calendário, poderia se compensar. Então, agora já aplicando, agora tentando aplicar a tese ao caso concreto, de forma a aplicar esse posicionamento ao caso em questão, resta verificar se os débitos constantes de DECOMP e litígio, que estão nas páginas 62 e 69 dos autos, referem-se ou não a JCPs pagos ou creditados pelo sujeito passivo a seus acionistas durante o calendário de 2003. Ou seja, resta saber se esse caso aqui, como o recebimento em si claramente foi em 2003, se esses débitos a serem pagos seriam ou não oriundos do ano calendário de 2003.
Eu, na verdade, não consegui concluir isso com base nos elementos constantes dos autos. Tem uma razão, efetivamente, anexada aos autos, onde consta alguns valores de JCP, mas não tem essa correlação, porque são vários acionistas, na verdade, eu não sei se tem acionistas juntos, contabilizados juntos, mas eu não consigo essa correlação entre os débitos das decomps e esses valores contabilizados não razão, que foi de 54 a 58. E mesmo a deliberação, obviamente, ela trata da deliberação como um todo, ela não vai dizer, não, para tal acionista eu vou distribuir tanto, até tem isso lá, mas não vai dizer quando foi que paga, efetivamente. Então, resumidamente, pessoal, eu estou propondo aqui que se converta o julgamento em diligência para ele me trazer todas as deliberações do ano de 2003 com correlação dos valores individuais de débitos declarados com essa distribuição, comprovante efetivo de pagamento aos sócios, de forma que eu possa saber que esses débitos JCP foram oriundos de JCP, obviamente, efetivamente pagos, e uns registros contábeis, efetivamente, que mostrem que, na verdade, esse débito também foi contabilizado, obviamente, pelo contribuinte da forma correta. Então, o que eu queria ver era uma abertura desses valores aí que consta da deliberação e do razão, de forma tal que possa ser validado ou não a seguinte situação. Olha, esse débito corresponde ao JCP pago aos acionistas XXXX, decorrente da deliberação tal que veio do ano calendário de 2003 ou não, e aí eu posso, sim, dessa forma, aplicar essa tese efetivamente. E, ao final, seja elaborar uma gestão conclusiva acerca do tema, relatando o que é o cerne em toda a questão. Aqui, período de apuração se refere aos débitos constantes dessas decomps que estão em litígio, que eu acho que é isso que eu quero, na realidade, no final. Eu quero saber que período de apuração se refere a esses débitos que estão sendo objeto de compensação, uma vez que eu aderi aqui durante o meu voto à tese de que, se forem débitos oriundos de distribuições, de período de apuração, de distribuição de JCP no período de apuração de 2003, eu aceito a compensação. E aí, aquele fecho tradicional, que pode ser intimado o contribuinte para apresentar documentos complementares, a autoridade fiscal pode fazer esclarecimentos de sua iniciativa adicionais, e, ao final, a recorrente tem que ser certificada o resultado da diligência, abrindo os prazos de 30 dias para que ela se manifeste sobre o resultado da diligência ao final, e depois volte ao caso para julgamento. Então, esse é o meu voto. A conversão de diligência, que eu não consegui enxergar se esses débitos de decomp estão vindo de 2003 realmente ou não, e mesmo assim, se eu enxergar sem uma base assim mais profunda, eu até acho que a diligência me traria uma certeza de que eu estaria efetivamente aplicando de forma correta esses débitos aqui. Porque existe, como até a patrona mencionou, na própria decomp existe uma linha que ele fala que é de período de operação de 2003, um dos débitos, mas isso não é suficiente, porque eu não vou me ater a isso. Porque tem vários elementos internos que podem fazer com que esse valor não é de 2003 esse débito, é de 1 de 2004, que a patrona citou. Talvez possa ser de 2003 também. Então, na verdade, eu quero saber aqui período de apuração se refere a esses débitos que são oriundos de JCP pagos. Eu acho que isso, com a empresa, com as deliberações, contabilidade, ela tem plena concepção de dizer, olha, eu distribuí JCP olhando no período tal, e esse pagamento que deu origem a esse débito, ou esse crédito que deu origem a esse débito de fonte aqui, é do período 2003, ou é do período 2004, ou é do período 2002, e é isso que eu quero saber, efetivamente, para poder aplicar essa tese, efetivamente. Então é isso, pessoal, conversão de diligência é o meu voto, então agora está aberto aí para debates e esclarecimentos. Eu entendi aí a questão, ficou super bem colocada. Talvez eu tenha um entendimento, até que eu já tive em outros processos, que num caso como esse, que, digamos, o fonte não tenha, se a gente não aceitasse, vamos supor, a gente vai ver ainda, né, no fato que o relator colocou, se for do fato gerador de 2003, eu com certeza vou provavelmente seguir a linha do relator, que eu acho que ele vai acatar a compensação, e eu acatarei também. Então eu já estou aí concordando com a diligência, e talvez, ainda que assim não fosse, eu poderia aceitar o fonte que não entrou para a composição do saldo negativo, porque senão o processo que é do ano calendário 2003, julgado em 2021, e agora com o contribuinte tem a decisão de que não pode compensar dessa forma e deveria compor o saldo negativo de 2003, a gente não tem mais como retroagir, gera aquele impasse insuperável, e esse fonte, pelo visto, ele realmente não compôs o saldo negativo do período, mas assim, isso não impede de maneira alguma a diligência. Eu até prefiro que tenha diligência, se a gente puder já dar provimento, né, retornando à diligência, porque são do fato geradores do ano calendário 2003, melhor. Então, assim, em resumo, eu estou de acordo com a diligência e estou pronta para votar.
Alguém tem algum esclarecimento adicional? O pessoal está aberto aí plenário para debates. Então, vou passar a colher os votos. Doutora Giovana, eu, relator, estou votando para converter em diligência para ver essa questão do período base do JCP. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Por não concordar com algumas premissas fixadas no voto do relator, eu vou acompanhar as conclusões. Doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator, presidente. Então, na verdade, o seguinte, presidente, como também tem algumas premissas que o senhor já colocou que no voto, com as quais eu também não concordo, como eu falei, eu poderia, né, no retorno, né, mas eu provavelmente, talvez eu nem precise me manifestar em relação a isso, mas aí como está consignado na resolução, eu acompanharia pelas conclusões também, igual o Dornelas. Eu acho que, na verdade, eu não sei, nem sei se precisa, eu posso registrar aqui pelas conclusões, que, na verdade, a conversão de dias, como o julgamento, na verdade, vai voltar, eu acho que normalmente a gente nem registra, né, pelas conclusões, nem conversão em diligência, mas posso botar. Como eu tenho gente do voto retor, votaram pelas conclusões os conselheiros Dornelas e Giovana. Porque eu acho que normalmente a gente não registra nem conversão em diligência em conclusões. Na verdade, como o julgamento vai voltar efetivamente. Isso, não, então tudo bem. Tudo bem. Entendeu, doutor Dornelas? Já fez a ressalva, eu entendi perfeitamente. Presidente, eu continuo. Assim, também eu acho que o senhor colocou no começo do voto, todas as vezes, não é necessário colocar. Como o senhor registrou, eu vou acompanhar para as conclusões. Tá bom, tá ótimo, então. Então, Giovana também, né? Então, né? Já que é aquela história, eu aqui pensando, talvez não fosse necessário, né, acompanhar por converter em diligência, acompanho. Então, assim, talvez não fosse necessário colocar pelas conclusões, a não ser que fosse o voto, efetivamente, porque tudo que foi dito antes pode ser alterado, digamos assim, em tese, né, pode ser alterado, mas se for registrar as conclusões de Dornelas, registra a minha também. Tá bom. Alguém mais quer registrar conclusões, pessoal? Não? Então, pessoal, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. O Gabriel já está proclamando o resultado, tá? Por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator, acompanhado pelas conclusões dos conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Giovana Pereira de Paiva Leite. Doutora Gabriela vai constar toda essa questão que eu citei de... Muito obrigada, então, pessoal. Só uma coisa, vai constar esse detalhamento da diligência, vai constar do voto, e aí com o acordo formalizado vocês já podem ir providenciando alguma coisa relacionada a essa diligência, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Bom dia. Obrigado, bom dia, até logo. Bom, pessoal, então agora seguindo aqui a ordem da pauta, né, que acho que era a única que a gente tinha de manhã. Vamos passar agora ao 147, doutora Giovana relatando, Transavião, transportes rodoviários de cargas limitadas. Tem uma vista de mesa, a gente pode resolver ela, porque bem raciocínio. Podemos. Temos? Então, é 134, né? 134. Tá bom, então, pessoal, vamos fazer a vista de mesa e depois a gente faz o 147. Doutora Giovana que foi com vista de mesa, né, desse 134. Então fica à vontade. Não sei se o doutor Elias Santos quer... Eu modifiquei o voto e coloquei na pasta T. Já até conversei com a Giovana, mas ela pode adiantar o que viu. Tá bom. Então, Giovana, pode relatar e qualquer coisa, doutor Lisandro interrompe, faz algum adendo, alguma coisa. Então, doutora Giovana, pode relatar. Eu, a princípio, pedi vista justamente porque o conselheiro Lisandro, ele afastou, ele negou o provimento porque, como o contribuinte foi intimado ali ainda na unidade de origem a regularizar ou explicar a situação e não respondeu, ele entendeu que não poderia mais ser corrigido ali o erro de fato, porque ele teve uma oportunidade na origem, né? Como eu não tenho esse entendimento, né, ainda que ele tivesse sido intimado e naquele momento ele não respondeu, eu entendo que se tivesse de fato ocorrido um erro de fato e ele conseguisse demonstrar através da manifestação de inconformidade, eu poderia aceitar. Mas então, o que é que eu fui ver, dar uma olhada? Se realmente tinha algum indício desse erro de fato, né, que ele disse que colocou como IRPJ
saldo negativo de RPJ quando seria base negativa de contribuição. E aí, o que seria básico para mostrar aqui que houve um simples erro ali no preenchimento, de que tem uma DIPJ, de que o valor daquele valor que ele informou coincide com o da DIPJ, ou ainda que ele dissesse, não, eu errei o valor, mas está aqui na DIPJ, é isso. Ele não faz nenhuma menção. O recurso dele tem 5 páginas, ele sequer anexou a DIPJ para mostrar qual era a base negativa da contribuição. Ele simplesmente disse, eu podia estar errado. Mas ele não indica o erro, ele não aponta o erro, ele não aponta nenhum documento acerca do erro. Então, assim, aí vem aquele entendimento que, como é uma compensação, cabe ao contribuinte demonstrar o direito creditório, ou minimamente demonstrar o erro, e ele só disse, eu posso errar, mas não indicou o erro especificamente, né? Então, assim, não me convenci que houve esse erro de fato, e nesse sentido eu vou acompanhar o relator. Então, doutor Lisandro... Presidente, adicionalmente, então, eu coloquei no voto. Eu observo, mesmo se considerasse que o crédito pretendido refere-se à contribuição social, não há elementos que deem suporte ao deferimento da retenção. Isso porque o documento que comprovaria a retenção refere-se à retenção de imposto de renda e não à contribuição social como alega o contribuinte. Além disso, conforme excerto da DIPJ acordado no voto vencedor do acórdão da primeira instância, o contribuinte não ofereceu qualquer valor para a atribuição de imposto de renda, podendo-se inferir que não tenha oferecido também a contribuição social. Aí eu trago aí as três telas que eu tirei do acórdão da DIJ, uma com a comprovação da retenção que está como imposto de renda, a outra com a tela da DIPJ, que tem um imposto zero, sem deduções, mas também sem imposto calculado, e a outra com a intimação para o contribuinte, para que ele justificasse as impropriedades no SAPER-DECOM. Aí, por isso, adicionando mais um fundamento, eu voto por negar provimento ao recurso. Alguma dúvida, pessoal? Algum esclarecimento adicional? Acho que está bem claro. Ainda tem um esclarecimento adicional da doutora Giovana, que também trouxe. Da nossa probatória mais detalhada. Então, vou colher os votos. Doutora Giovana, a doutora Lidiane está negando provimento, e tem um 3-4 para a pessoa de estar em apreciação, foi da vista de ontem. Doutora Giovana. Tá. Como o conselheiro Lisandro, ele negou provimento por 2 fundamentos, né, porque ele não aceita a correção após a intimação, e porque, ainda que aceitasse, não houve a comprovação, eu acompanho o relator pelo segundo fundamento. Uhum. Se quiser, eu até coloco aqui, que coloque no dispositivo, que acompanha pelo fundamento, acho que não precisa, né? Porque às vezes a gente registra, acompanha só para... Não, tá bom. Então, a doutora Giovana acompanhou, porque um dos fundamentos do doutor Lisandro é suficiente para negar provimento. Doutor Dornelas? Eu acompanho também, presidente, pelo segundo fundamento. Doutor Lisandro é o relator. Doutor Lucas? Eu também vou seguir a linha da conselheira Giovana, acompanhar pelo segundo fundamento. Doutor Rafael? Sigo a linha da conselheira Giovana também, presidente. Doutora Mauritânia? Sigo a divergência, presidente. Não é divergência. Não é divergência, não. Não, o segundo argumento. Segundo argumento. Aí, doutora Bárbara? Eu também acompanho com base no segundo argumento do relator, presidente. Tá bom. Então, pessoal, eu vou registrar, pessoal, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Eu acho que, na verdade, está abarcando, na verdade, ele teve os 2 fundamentos no voto, né? Se vocês quiserem, querem que eu registre, acompanharam somente pelo segundo fundamento dos conselheiros, se quiserem, eu registro. Mas eu acho que, na verdade, como ele está dizendo que é subsidiário, ainda que se fosse assim, eu acho que não precisaria, mas fica à vontade, se alguém quiser deixar registrado. Então, ficou por unanimidade de votos, e tem 3-4 braços com comércio de confecções, negar o provimento ao recurso voluntário. Então, doutora Giovana, agora sim, e tem 147 da pauta, agora já é da pauta da manhã realmente, então resolvido de mesa, transavião, transportes rodoviários de cargas, e tem 147 da pauta,
A matéria é depósito bancário original comprovado. Esse artigo 42 e 94. Doutor Giovanna, tem 147 Transavião. Esse processo, ele, na verdade, ele é um auto de infração de RPJ, CSLL, PIS/COFINS do ano calendário 2002 a 2005, em razão de depósito de omissão de receita e depósito de origem não comprovada, mas ele também tem um recurso que trata da exclusão do Simples por excesso de receita em 2001. Então, na verdade, ele foi excluído do Simples por excesso de receita em 2001 e, em consequência da exclusão dele do Simples, foi lavrado auto de infração de 2002 a 2005. E existem os dois recursos, eu vou analisar tanto a exclusão primeiro, né, para depois analisar a questão do auto de infração. A DRJ negou provimento ao recurso, então eu vou passar direto para o voto, né, eu utilizei o relatório da decisão recorrida, que ele é bem extenso, eu faço um resumo do processo no início do meu voto, então peço que vocês me acompanhem direto no voto na folha 8, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Trata o presente processo de auto-infração e RPJ, CSLL, PIS/COFINS, referente aos anos calendários 2002 a 2005, com multa de ofício 75%, conforme telas abaixo. O lançamento decorreu de infração de omissão de receita caracterizada por depósito de origem não comprovada, pela sistemática do lucro arbitrado, tendo em vista que a escrituração mantida pelo contribuinte foi considerada imprestável para a determinação do lucro real, em virtude de erros e falhas descritos no relatório de ação fiscal, com fundamento no artigo 530, lá do Rio. O contribuinte foi excluído do Simples com efeitos a partir de 1 de 2002, por ter ultrapassado o limite de receita bruta. O ato de exclusão foi objeto de litígio nos autos do processo final 2006-83, o qual se encontra juntado a esse processo. Então, estava separado e foi juntado. Ele está pensado. O lançamento referente ao ano calendário 2001 foi autuado no processo final 2006-56. Então, são 3 processos. Um que analisou o excesso de receita em 2001, que está no outro processo, e aqui eu tenho o ato de exclusão, que está pensado, e o auto de infração de 2002 a 2005. O litígio abrange, portanto, a exclusão do contribuinte do Simples, bem como a autuação dela decorrente. Conforme o ADE número tal, o contribuinte foi excluído do Simples por ter ultrapassado, para o ano calendário 2001, o limite de receita bruta. Eu transcrevo aí o artigo. A informação fiscal de folhas tais, que fundamentou o ato de exclusão, relata que o valor da receita bruta apurado para o ano calendário 2001 foi de 1.694.000, quando o limite era de 1,2 bilhão. A exclusão do Simples antecede a autuação dos anos calendários de 2002 a 2005 e lhe é prejudicial, razão pela qual passo a análise dessa matéria, da exclusão do Simples. Como dito, o sujeito passivo foi excluído porque teria ultrapassado a receita no calendário de 2001. Para consignar o extrapolamento, a omissão de receita foi objeto do auto de infração constante do processo administrativo final 2006-56. Em razão do caráter de prejudicialidade deste processo em relação àquele, a turma do CARF, através da resolução número tal, converteu o julgamento em diligência para aguardar a decisão final naquele processo. Em breve síntese, o auto de infração de omissão de receita relativo ao ano calendário 2001 foi mantido integralmente pela DRJ. Por sua vez, a turma do CARF deu provimento parcial para reconhecer a decadência de janeiro a outubro de 2001 do PIS e da COFINS, tendo em vista sua apuração mensal. Todavia, manteve incólume a autuação para o IRPJ-CSLL, acordo número tal. Também está tudo anexado aos autos. A Fazenda Nacional interpôs recurso especial para discutir a questão da decadência, enquanto o contribuinte não apresentou recurso. A primeira turma da Câmara Superior negou o provimento ao apelo da Fazenda, através do acórdão que está aí anexado. Pelo exposto, o lançamento de IRPJ-CSLL decorrente de omissão de receita no calendário 2001 restou mantido após o trânsito julgado, consolidando o motivo pelo qual o contribuinte foi excluído do Simples Federal. Por essa razão, mostra-se procedente o ADE número tal, 2006, que determinou a exclusão do contribuinte da sistemática do Simples Federal. Então, eu estou mantendo o ato de exclusão. A recorrente alega que foi excluído indevidamente do Simples, uma vez que o artigo tal estabelece que o desenquadramento do Simples surtirá efeito a partir do ano calendário subsequente ao que ocorrida a situação excludente, na hipótese que trata o artigo 9º. Não procede a alegação do contribuinte, o ato de exclusão está de acordo com os preceitos legais, uma vez que o limite de receita foi ultrapassado no ano calendário 2001,
e o ato de exclusão determinou a exclusão com efeitos a partir de 1 de 2002. Também não há que se falar em afronta ao princípio da anterioridade, pois não se está aplicando lei nova a fatos geradores passados. A lei que determina a tributação do imposto de renda já se encontrava vigente à época da ocorrência dos fatos geradores. Alega ainda inconstitucionalidade do desenquadramento retroativo, nos termos do artigo 15, inciso 4, devendo ser mantida a recorrente no regime simplificado, e aí eu transcrevo o dispositivo de acordo com ele, tendo o sujeito passivo ultrapassado o limite de receita no calendário 2001, correta a sua exclusão a partir de 2002. Frise-se mais uma vez que não houve aplicação retroativa da lei. O dispositivo aplicável é aplicável desde 1 de janeiro de 97, tendo termo inicial da vigência da lei. Alega ainda nulidade do ato normativo em razão de vício formal e de falta de motivação do ato. Acerca da nulidade, eu cito aí o decreto 70235, e depois eu concluo que não houve, né, nenhum desacordo com o decreto. É de se observar que o ato de exclusão, que do ato de exclusão consta a qualificação do autuado, descrição dos fatos, dispositivos legais infringidos, bem como os demais requisitos do constante decreto. Então, eu estou aí rejeitando essa arguição de nulidade. Então, resta confirmada a exclusão do simples. Da instauração do procedimento fiscal e do sigilo bancário. Então, esse agora já estou entrando na questão do auto de infração, que foi lavrado em razão de omissão de receita por depósito de origem não comprovada. Após a exclusão do simples, a autoridade fiscal efetuou o lançamento de RPJ e reflexos decorrente de omissão de receita no calendário 2002 a 2005, face à existência de depósito de origem não comprovada. O relatório fiscal cita que o procedimento fiscal foi motivado por requisição da Justiça Federal, por causa de movimentação financeira incompatível com a receita declarada. E aqui eu cito um trechinho do termo de verificação que ele cita essa requisição da Justiça Federal. A recorrente, em seu recurso, protesta pela apresentação da requisição da Justiça Federal, de modo a se tornar possível o prosseguimento da lide. Esta turma, sob outra composição, decidiu converter o julgamento em diligência para fazer juntar a requisição da Justiça, mesmo após deixar consignado o entendimento de que essa requisição não seria necessária para a instauração do procedimento fiscal, mas para evitar qualquer alegação futura de cerceamento de direito de defesa, ele decidiu dessa forma. Então, o que é que ele fez? Ele disse, olha, para instaurar o procedimento fiscal não era necessário, mas como essa peça não está aqui, foi citada, baixou em diligência, a peça foi juntada, né? Então, foi atendida, a recorrente intimada do resultado da diligência manifestou-se alegando que o procedimento fiscal se deu por juiz incompetente. Então, ele já vem alegar que a justiça lá que determinou a instauração do procedimento fiscal era um juiz incompetente, haja vista que a empresa não possui sede ou vínculo na comarca de Curitiba, que teria se utilizado de procedimento indevido porque a CPI visava a apuração de crime de narcotráfico e que teria desvirtuado o motivo pelo qual foi criada, enfim. De início, reitero o entendimento consignado na resolução no sentido de que não há necessidade de requisição ou autorização da Justiça para abertura de procedimento fiscal para apuração de infrações de ordem tributária. Essa competência é inata da Receita Federal. Entretanto, a partir do momento que constatou aquela motivação no relatório fiscal, entendo que caberia a comprovação de que aquele motivo não seria inexistente. Foi provado, né, o documento de folhetal demonstra a veracidade das informações constantes do relatório fiscal. Os demais argumentos da recorrente são estranhos à presente lide, como a competência do juízo ou o desvirtuamento da apuração de crime de narcotráfico para crime contra a ordem tributária. A Receita Federal exerceu a competência que lhe compete no que concerne a verificação de infrações fiscais e eventuais crimes de ordem tributária. Ainda que não tenha sido objeto do recurso, mas para que não paire qualquer dúvida, é importante frisar que a movimentação financeira foi obtida através de RMF, devidamente fundamentada e baseada em relatório circunstanciado. Então, eu cito aqui. Desta feita, mostra-se legítimo o procedimento fiscal, bem como a quebra de sigilo bancário que propiciou as informações de depósitos bancários que ensejaram o lançamento. No mérito. Quanto ao mérito da autuação propriamente dito, a recorrente aduz que a autuante, de forma simplista, colecionou toda a movimentação bancária da recorrente junto aos bancos, transmutando em receita bruta e declinando anodinamente que a recorrente pretendia mascarar os reais depósitos, que apesar de apresentados todos os livros fiscais requeridos, teve sua escrituração considerada imprestável por não corresponder à realidade, o que seria um abuso da autoridade fiscalizadora.
Argumenta que foi esquecido que só pode ser considerada imprestável a escrituração que revelar evidentes indícios de fraude ou contiver erros que a tornem imprestável para efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, o que não seria o caso da recorrente. Conclui que a autoridade fiscal não comprovou que os fatos relatos se subsumem à norma aplicada. Ressalta que o PAF é regido pelo princípio da verdade material e que os autos de infração e notificações deverão ser instruídos com os depoimentos, laudos, etc., assim não sendo, restar comprovar a possibilidade concreta de constitucionalidade assegurada pela Constituição Federal do contribuinte na fase litigiosa do procedimento fiscal. Não teve a possibilidade de contrariar os argumentos e meios utilizados pelo fisco para embasar o lançamento. Então, ele está alegando aqui um cerceamento de defesa. Argumenta que, por ocasião da impugnação, foram juntados documentos que entendem que comprovam os pagamentos realizados pela recorrente, bem como a existência de financiamentos bancários em quantidade e qualidade suficientes para comprovar a origem do dinheiro, documentos que atestariam a venda do ativo, operações de leasing, transferência entre contas, comercialização de veículos, cujos lançamentos se encontrariam devidamente contabilizados, pagamentos a fornecedores, que, uma vez examinados, se concluiria pela improcedência do lançamento. É importante frisar que a omissão de receita decorrente da presunção legal constante do artigo 42, em razão da constatação por parte da fiscalização de depósitos nas contas bancárias de sujeito passivo para os quais o mesmo não consigna demonstrar a sua origem com base em documentos hábeis e idôneos. Então, aqui eu transcrevo o artigo da lei. Diante da constatação de depósitos, a autoridade fiscal excluiu aqueles que se referiam a contas de mesma titularidade e cheques devolvidos, que foi uma das alegações, já foi excluído, elaborando uma planilha detalhada apresentada ao contribuinte para que demonstrasse a origem dos depósitos. Entretanto, após intimado, o contribuinte não logrou êxito em demonstrar a origem dos recursos. Conforme o relatório fiscal, a recorrente apresentou os livros razão referentes aos anos 2001 a 2005, livro diário 2004 a 2005, e uma declaração afirmando que não possui livro de registro de inventário. A autoridade fiscal afirmou que não havia qualquer compatibilidade entre os livros apresentados e a movimentação financeira da fiscalizada, obtida através de RMF. Posteriormente, em 2006, a fiscalizada, sabendo que os livros apresentados não correspondiam à realidade, apresentou novos livros de área e razão, objetivando substituir os entregues anteriormente. Ao ser intimada sobre a origem dos recursos, a autuada informou, em síntese, que os recursos eram provenientes de venda do ativo, financiamento bancário, leasing, transferência de valores entre contas e comercialização de veículos, e que a movimentação financeira estava de acordo com a escrituração, em verdade, com a segunda versão da escrituração, e, portanto, seria desnecessária nova apresentação de documentos, ainda mais no prazo estipulado. A autoridade fiscal analisou a nova escrituração entregue e verificou que a fiscalizada está justificando sua intensa movimentação financeira por meio de simples trocas de valores entre seu caixa e contas correntes. Tal procedimento não apresenta qualquer sentido econômico, além de gerar gastos desnecessários com pagamento de CPMF. A única explicação possível para tal artifício é mascarar os reais depósitos, os quais a fiscalizada não consegue justificar. De toda forma, para verificar as declarações da autuada, e bem como a escrituração nos livros de área e razão, solicitou ao Bradesco cópia de cheques compensados com valores superiores a 5 mil durante o período em análise. Em resposta, o Bradesco somente apresentou parte dos cheques. Contudo, estes já foram suficientes para concluir que os lançamentos efetuados pela fiscalizada não correspondiam à realidade. Apesar da escrituração conter lançamentos a crédito da conta bancos e a débito da conta caixa, pode-se observar através das cópias de cheques que os mesmos foram depositados para outros bancos, estando nominais a outras pessoas jurídicas ou físicas que não a fiscalizada. E foi justamente essa falha na escrituração que ensejou a declaração de sua imprestabilidade. E aí eu transcrevo aqui um trecho do relatório que ele diz: considerando que os livros apresentados pela fiscalizada, tanto os entregues em janeiro de 2006 como aqueles em julho de 2006, não correspondem à realidade contábil, toda a escrituração é considerada imprestável. Percebe-se que a recorrente procurou ajustar sua contabilidade para refletir os depósitos bancários e que, intimada a trazer os documentos que embasaram a escrituração, não fez. Considerando que a contabilidade não estava compatível com a movimentação financeira, posto que não houve as alegadas transferências de bancos para a Caixa, mas que os cheques foram depositados em contas bancárias de pessoas distintas, mostrou-se acertada a conclusão da auditoria que a considerou imprestável.
Logo, restou caracterizada a omissão de receita em razão de depósito de origem não comprovada, nos termos do artigo 42 da 9430. Então, também mostra-se acertado o arbitramento do lucro. Apresenta-se improcedente o argumento de que os fatos não se subsumem às normas aplicadas, também não prossegue a alegação de que não observou o princípio da verdade material ou de que os elementos de prova não foram juntados ao processo. Há de se destacar que o processo era composto de 7 volumes antes de ser digitalizado, no qual foi anexada toda a documentação necessária para provar os fatos alegados e para permitir a defesa do autuado. Constam do processo todos os extratos, planilhas, cheques, RMF, relatório circunstanciado, termo de intimação, resultado de diligências, entre outros. Quanto aos documentos juntados à impugnação, que, segundo a recorrente, serviriam para infirmar a acusação de desconstituir o lançamento, ratifico a análise já realizada pelo colegiado da COR. Então, teve uma análise desses documentos que ele alega serem de leasing, enfim. E aqui eu vou ler só essa parte destacada. Como já mencionado, o sujeito passivo trouxe alguns documentos em sua defesa, em relação aos quais não faz nenhuma menção, nem tentou estabelecer qualquer relação aos fatos apurados na ação fiscal, limitando-se a apresentá-lo. Então, não tem qualquer correlação entre o documento apresentado e os depósitos bancários. Então, eu vou pedir licença para não ler aqui a análise, tá, que foi feita, porque realmente eles não guardam correlação. E aí, nesse sentido, aquele entendimento de que meros documentos sem uma demonstração inequívoca com os depósitos não serve para fazer prova. De pronto, destaca-se que os documentos foram juntados sem que fosse realizada qualquer relação com os depósitos que ensejaram a autuação, não se fez nenhuma menção, nem se tentou estabelecer qualquer relação aos fatos apurados na ação fiscal, limitando-se a apresentá-los. Apesar disso, a autoridade julgadora analisou toda a documentação e procurou identificar alguma relação, ainda que o ônus de provar de forma inequívoca fosse do contribuinte. Nas hipóteses de omissão de receita por presunção legal em razão do depósito de origem não comprovada, cabe ao fisco comprovar os depósitos realizados na conta do sujeito passivo, e é ônus do contribuinte demonstrar-lhes a origem. Apesar do esforço da autoridade julgadora em encontrar a relação entre os documentos juntados e a origem dos depósitos, não conseguiu estabelecer qualquer relação. Veja que algumas notas fiscais correspondiam a pagamento de combustíveis, ou seja, sequer se tratavam de ingressos em sua conta bancária, mas sim de saída de recursos. Isto posto, voto por manter a autuação em sua integralidade, tendo em vista que a recorrente não logrou esse em demonstrar a origem dos depósitos. Ele contesta a incidência dos juros à taxa Selic, eu estou aplicando a súmula CARF, tá? E voto por manter a incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre o total do crédito tributário, entendido crédito tributário, juro e multa. Nesse sentido, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, voto por negar provimento. É como voto. Alguma dúvida, pessoal? Algum esclarecimento? Então, o Giovanni está registrando a primeira unidade, negando provimento. Não tem elementos que possam elidir essa presunção de omissão de receita. Vou pôr os votos, então. Doutor Júnior Dornelas. Acompanha a relatora. Doutor Lisandro. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Lucas. Acompanha a relatora. Doutor Rafael. Acompanha o presidente. Doutora Mauritânia. Acompanha a relatora, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, item 147, Transavião Transportes, ficou por unanimidade de votos afastar as preliminares e negar o provimento do recurso voluntário. Agora é um processo do doutor Rafael, né? E a compensação em duplicidade é uma volta também de diligência. Então, em apreciação, agora 148, Centrais Elétricas Brasileiras, SA, compensação em duplicidade e volta de diligência, doutor Rafael, relator. Centrais Elétricas Brasileiras, presidente. Por bem representar a demanda, reproduz o relatório da resolução tal, dessa turma ordinária, lavrada de sessão de 16 de 10 de 2019, relator conselheiro Fernando Brasil. Já pulo lá para baixo, aqui, a tratar dessa conversão que o doutor Fernando fez. Em relação a esse demonstrativo, o contribuinte questiona as compensações feitas com processo denominadas pela autoridade fiscal como compensações DET.
No que diz respeito à estimativa do IRPJ de setembro de 2002, a busca da autoridade fiscal incluindo duplicidade, vez como tratado como autocompensações, e outra como se fosse compensação com processo. No tocante aos débitos CSL referentes aos meses de setembro e novembro de 2002, alega a recorrente que esses débitos foram quitados também para autocompensações com crédito de origem diversa, saldo negativo de CSL do ano calendário 2001. Conclusão. Voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a autoridade fiscal designada para sua realização informe se de fato o valor do IRPJ de estimativa de setembro de 2002 não está computado em duplicidade na planilha de folhas tais, citado como autocompensação e valor tal como compensação de débitos. 2. Verifique nos sistemas da Receita se o contribuinte transmitiu o PERDECOMP contemplando compensações informadas nas DCTF dos terceiro e quarto trimestre de 2002 para extinguir débitos CSL de setembro de 2002 e novembro de 2002, tendo como origem do crédito saldo negativo de CSL do ano calendário de 2001. Em atendimento à resolução, apresentado aos autos pela autoridade preparadora, informação fiscal de florestais de que se deu ciência contribuinte na data tal, que não se manifestou a seu respeito, vazado nos seguintes termos. Em atendimento ao item 1, verifica-se que de fato houve duplicidade. Em atendimento ao item 2, constata-se que o débito CSL de setembro de 2002 no valor tal foi objeto de compensação realizada diretamente em DCTF, autocompensação. Constata-se também que esse mesmo débito CSL de setembro de 2002 foi objeto de compensação em processo tal. Foi parcialmente homologada, tendo sido o saldo devedor restante quitado por meio de pagamento. Em relação ao débito CSL de novembro de 2002 no valor tal, foi objeto de compensação. Débito tendo sido quitado via compensação CF conforme telas. Presidente. Alguma dúvida, pessoal? Então, nós pode passar o voto. Voto. Mérito. Compensações. Como se viu do resultado de diligência determinado por resolução dessa turma ordinária, a autoridade preparadora informou que, de fato, houve inclusão em duplicidade do débito estimativo de RPJ de setembro de 2002, que consumiu o valor de 1.400.000 e poucos mil, de direito creditório no montante original, e que houve inclusão indevida por já haverem sido compensados de débitos de estimativa de CSL de setembro e novembro de 2002, que consumiram, respectivamente, montantes de 61.960 e poucos mil e de 927 mil e poucos reais, em valores originais. A soma das três parcelas resume em 2.467 mil em valores de 31 de 2001. Nesse tópico, portanto, assiste razão à recorrente ao afirmar que, se já havia sido quitado integralmente IRPJ de setembro de 2002, com parte em pagamento de espécie e em parte em compensação, não há razão para que a Secretaria da Receita tenha efetivado a duplicidade de compensação, e que não havia razão plausível para a Secretaria da Receita Federal efetivar as audiências de compensações adicionais e desnecessárias, em duplicidade de 66 mil e pouco, referente a CSL de setembro de 2002, e de 968 mil e pouco, referente a CSL de novembro de 2002. Aí outra questão que a recorrente argui são os juros e multa devidos sobre débitos não compensados. A autoridade julgadora de primeira instância assim se manifestou sobre a matéria. Aí vai dizer ali do artigo 28 da N 460, 2004, a compensação efetuada pelo sujeito passivo, créditos serão valorados na forma prevista nos artigos 51 e 52. E os débitos sofrerão incidência de acréscimo ilegais na forma da legislação de regência até a data de entrega da declaração de compensação. Esse artigo no item 7. De fato, conforme o artigo 74 da Lei 9430, é necessário haver um pedido de compensação formulado odiernamente o PERDECOMP para se efetivar tal situação. Portanto, a declaração de compensação passou a ter caráter constitutivo e é condição indispensável para a efetivação da extinção do crédito tributário por esta via. Sendo assim, como a recorrente entregou o PERDECOMP mais de 4 meses após o vencimento dos débitos, a Instrução Normativa número 323/2003, publicada em 28 de 5 de 2003, já estava em vigor, sendo, portanto, correta a incidência dos juros e da multa sobre os débitos vencidos. Demais disso, o artigo 61 da referida lei não deixa dúvidas quanto à incidência de juros e multas em relação aos débitos junto à União a serem pagos a destempo. Nesse tópico, portanto, não existe razão à recorrente, quando aduz que, pelo fato de ter completado o fatirador do RPJ de janeiro de 2003, não havia exigência de quitação dos juros e multas nos casos de compensação, e que a exigência de juros e da multa somente poderiam ser exigidos no lapso de tempo entre 28 de 5 de 3, data da publicação da NSRF 323 de 2003 e 8 de 7 de 3, data da transmissão do PERDECOMP. Conclusão, por todo exposto com isso do voluntário e no mérito do e parcial provimento do que respeita a reconhecimento do direito creditório no montante de 2.460 e poucos mil reais em valores de 31 de 12 de 2001. Esse é o voto.
está bem claro, né? O doutor Rafael, acho que respeitou aquelas duplicidades que fez com a diligência e não mais negou provimento ao recurso. Alguma dúvida adicional? Então, eu vou colher os votos. Eu só queria confirmar, o conselheiro Rafael, a questão do parcial foi só porque você reconheceu o crédito, eu estou imaginando que seja integral, mas a parte do juro não, então é parcial. Né? Exatamente. Tranquilo, estou pronta para votar. Tá bom, então, pessoal, colhendo os votos. Eu acompanho o relator. Então, Giovana acompanha o relator. Eu acho que a Mauritânia caiu. Impossível. Está assistindo. Acabou de cair. Vê se ela volta, um instantinho. Eu acompanho o relator. De repente ele pode ir indo até chegar na Mauritânia. Eu vou tentar falar com ela aqui. Uhum. Então, o Giovana acompanha o relator, o doutor Dornelas, então. Eu também acompanho o relator. Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas. Também acompanho o presidente. O Rafael relator, então vamos dar para a doutora Maritânia voltar para colher o voto. Eu falei com ela agora, ela tá dizendo que o computador dela travou. Aí eu disse ela para entrar pelo celular até. Acho que ela está entrando. Parecia um M aqui, acho que deve ser ela. Ela mesmo, Mauritânia. Olá, doutora Mauritânia. Tentando resolver aqui o computador, entrei pelo celular, tá? Tá bom. Doutora Mauritânia, a gente já colheu os votos, precisando perder um pouquinho. Na verdade, o doutor Rafael, ele respeitou o resultado da diligência, aí deu provimento parcial ao recurso, esse é um direito que está em 2.467.04801, que foi o que a diligência viu que tinha uma duplicidade de débitos, efetivamente, e, na verdade, já votou a doutora Giovana, acompanhou, a doutora Dornelas acompanhou, a doutora Lisandra acompanhou, o doutor Lucas acompanhou. Esse é o status do julgamento. Aí, sua vez de votar agora. Eu acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então o item 148 ficou por unanimidade de votos conhecendo o recurso no mérito da parcial provimento, no que respeita ao reconhecimento de direito creditório no montante de 2.467.04801, em valores de 31/12/2001, conforme consta do voto do relator, doutor Rafael. Então, pessoal, seguindo na pauta, 148 julgado, 149, agora é só um processo que tem diversos repetitivos, né, doutor Lucas? Acho que vai do 150 até 166, são repetitivos do 149. Então, o resultado do 149 vai se reproduzir nesses outros todos os processos, são 18 processos, né? Então, os lucros para a relatoria é Sabina, Modas e Comércio, e tem 149, é Perdecomp, é o que tem na pauta aqui. Doutor Lucas para relatar 149. Obrigado, presidente. Aqui é o Perdecomp que não foi homologado porque não foram localizados um ou mais pagamentos, utilizando integralmente o crédito pleiteado. O interessado apresentou manifesto de conformidade, alegando que o crédito compensado está lastreado na própria DARF, recolhimento da estimativa referente a janeiro de 2003 no valor de 73 mil, que serviu para compensar estimativas de 2007. As compensações constituídas da CTF. A DRJ julgou improcedente por entender que as informações prestadas no Perdecomp devem corresponder com aquelas prestadas à Receita Federal por meio de DARF, DCTF, DIF, DIPJ. No presente caso, o Perdecomp visa compensar crédito de pagamento indevido ao maior, porém, ao confrontar as informações com as declarações, a DERAD verificou que o DARF apontado havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos do interessado. A alegação do contribuinte que teria recolhido a estimativa de janeiro de 2003 no valor de 73 mil, que servia para compensar a estimativa de 2007, não afasta a conclusão alcançada pelo despacho decisório de que, em que pese o pagamento ter sido localizado, encontra-se integralmente alocado. Concluindo que, uma vez que o DARF foi integralmente utilizado para quitar débito de RPJ estimativa declarada no CTF, o crédito pleiteado é inexistente. O contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando que a questão seria de mera formalidade na apresentação da DECOM, tendo em vista que o direito creditório existiu, porém estava demonstrado como pagamento indevido ou a maior na DCTF e informado como saldo negativo na DIPJ. É aquele o clássico da natureza do crédito, de ser saldo negativo
ou pagamento indevido, colacionado na DCTF, e a DIPJ do período. Ao final, apresenta planilha com demonstrativo das compensações de RPJ com apuração do saldo negativo, requerendo, por fim, o reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 3.700, e homologando a compensação pretendida. Passando ao voto, da forma como relatado, o recorrente alega que seu direito creditório não foi reconhecido, tão somente por mera formalidade, tendo em vista que indicou a origem do crédito com pagamento indevido, mas na verdade seria saldo negativo. Se limitando o litígio nesse ponto fulcral, que impossibilitou a homologação da compensação pleiteada, adota as razões do acordo no número tal do ilustre conselheiro Dornelas, que assim dispôs. Está adotado o entendimento de que, no caso de divergência de DIPJ, DCTF e DECOMP, deve a autoridade prolatora no despacho decisório anteriormente à decisão proceder à intimação do contribuinte para retificar uma das declarações, ou todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no que se refere à exigência de certeza e liquidez do crédito apresentado, não seja desnaturada para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte. Nas palavras do conselheiro Dornelas, penso que a fiscalização não pode limitar sua análise apenas a informações prestadas em DECOMP, já que existem informações em seu banco de dados provenientes de outras declarações que permitem a análise de liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isto é, cabe à fiscalização menos questionar a divergência existente entre as declarações transmitidas e proceder à intimação do contribuinte para retificar uma delas, de modo a oportunizar ao contribuinte esclarecimento e eventuais retificações de suas declarações. Como são dos autos, não encontro comprovação de que o contribuinte for intimado para proceder à retificação de quaisquer das declarações antes do despacho decisório. Voltando ao meu voto, no presente caso a situação é idêntica àquela observada no preciso voto mencionado. Divergência entre as declarações sem que seja oportunizado ao contribuinte esclarecer ou retificar as declarações antes do despacho decisório. Pelo exposto, eu voto no mesmo sentido desse voto que eu utilizei como paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando o contribuinte às apresentações de documentos, esclarecimentos e possível retificação das declarações. E aí o despacho decisório complementar naquela forma que a gente costuma solicitar. É como voto. Tá muito, presidente. Estou só olhando aqui, só um instantinho, por favor. Ô, Lucas, quanto a minha dúvida aqui é só o seguinte, ele pediu estimativa, e aí a unidade de origem disse, não, a estimativa está alocada, o pagamento está alocado. E aí quando ele chegou na DRJ, aí ele disse, não era estimativa, era saldo negativo, eu preenchi errado. A DRJ, ele simplesmente não aceitou essa alteração, digamos assim, e foi isso, na verdade é isso, seria saldo negativo e ele não informou como saldo negativo. Não tem aquela questão de ter retificadora de DCTF e a DRJ dizer que precisa de outros documentos para comprovar, não. Porque na verdade ele se equivocou e pediu estimativa quando deveria ter pedido saldo negativo e mandou a DIPJ mostrando que existia o saldo negativo. O saldo negativo, exato. Que é no valor da estimativa. Exato. É nesse sentido. E Lucas, só complementando também, além disso, da questão da falta de estimação, ao analisar as provas dos autos, você verificou que, em tese, realmente se trata de pedidos de saldo negativo nas estimativas, né, pelo conjunto das estimativas. Sim. Certamente os processos que são os outros processos que estão com o presidente são exatamente as outras estimativas. As outras estimativas, é por isso que eu vou repetitivo. É isso aí. Obrigado. Lucas, eu faço uma pergunta que a Giovana fez para mim. Porque há uma súmula do CAF que diz que a estimativa ela é passível de restituição. Isso aí foi uma discussão muito longa no CAF e acabou se consolidando nesse sentido. Então, o contribuinte ele pode, sim, entrar numa DECOMP pedindo a restituição de estimativa. Aí, nesse caso, a estimativa, o valor requerido que ele requeria, coincide com o saldo negativo ou coincide com a estimativa? Deixa eu confirmar aqui, Lisandro. Estou abrindo aqui. Lisandro, eu vou te explicar, eu acho que eu sei o que é isso. Eu entendo que isso aqui você falou na sua 84. Estimativas, então o saldo coincide com a estimativa. Mas eu acho que
está falando de pagamento devido e estimativa, que é a súmula 34. Ele está falando que, olha, eu entrei com pedido e eu me equivoquei. Na verdade, o que eu queria era saldo negativo. Aí você consegue ver pelo conjunto da obra que os valores ali, eles baixam com o outro. Não é pagamento devido. Na verdade, é saldo negativo que ele está querendo. Mas a minha questão também é essa. Eu vou explicar, Lisandro. Eu vou complementar o que o Dornelas disse. Na verdade, é o seguinte. Uma coisa é o pagamento indevido da estimativa. Aí você chega lá no mês de janeiro, apurou a estimativa 10 mil e aí recolheu 20. E aí você prova que, calculando a estimativa do mês de janeiro, não era 10, era 20, e você teve um pagamento indevido a maior de estimativa naquele mês. Isso é a súmula CARF 84. Neste caso aqui, não é súmula CARF 84. Ele apurou a estimativa de janeiro, digamos, 10 mil, era 10 mil, tá correto, pagou 10 mil. Fevereiro, sei lá, mais 10 mil, março, tudo certinho. Ele apurou as estimativas, ele recolheu exatamente o que era devido, não foi a maior, só que quando chegou no final do ano, ele apurou saldo negativo. E aí era para ele ter pedido a compensação do saldo negativo. Ao invés de ele fazer isso, ele manda 12 decomps informando uma estimativa em cada uma, quando na realidade o que ele queria era saldo negativo. Por isso que tem não sei quantos repetitivos, porque ele informa o valor de cada estimativa correto do que era devido, só que ele era para ter somado e feito saldo negativo, só que ele fez de maneira errada. Formalmente ele não soube fazer. E aí, por exemplo, eu acho que o conselheiro Heitor, que ele não aceita que você mude o crédito tributário, porque ele pediu estimativa, mas não era estimativa, era saldo negativo. Algumas pessoas não aceitam essa conversão desse pedido, entendeu? É mais ou menos isso. Não é súmula CARF 84 mesmo, não. Ele errou, ele fez uma decomp informando as 12 estimativas do ano, quando ele queria mesmo era o saldo negativo do ano, formado por aquelas estimativas. Doutor Lucas, só uma dúvida que não tem a DIPJ dele aqui não, né? No recurso voluntário, as folhas 91. Ah, tá. Porque eu achei nos autos do processo não tinha, né? Ou seja, até tá dentro do recurso voluntário, dentro do mesmo arquivo do recurso voluntário. Tá, vou dar uma olhadinha. E agora, mas a verdade é a seguinte, ele pediu um pagamento indevido de estimativa, sim. Ele passa uma decomp dizendo que tem um pagamento indevido ao maior e aponta para o pagamento de estimativa. Isso é o que é formalmente que ele fez. Isso. Agora, se for um erro de fato ou não, é outra questão, mas ele pediu um pagamento indevido de estimativa, que é o da súmula CARF 84. Foi pedido. Agora, se ele errou no pedido, é uma outra questão. Porque eu vi a decomp aqui, tem o pagamento indevido ao maior. Ele não tem como não pedir a estimativa se não for um pagamento indevido ao maior, é impossível. Claro, porque é o único que o programa tem. Não tem como pedir um pagamento que foi devido, entendeu? Ele vai dizer, foi indevido. Lá na DECOMP. Vocês podem ver que na DECOMP tem pagamento devido ao maior de estimativa. Qual é a página mesmo, doutor Lucas? É 90? 91, aí 93 tem a demonstrativa das compensações que ele faz, uma planilha, um resumo. Tá. O cerne da questão é o seguinte: aceita-se esse erro de converter pedido de pagamento de estimativa indevido de estimativa para saldo negativo para análise conjunta ou não? Aceita-se esse erro ou não? Não, o saldo negativo que ele apura é de 63 mil, não tem nada a ver com 73 mil no recurso. Então, eu estou achando aqui que ele transmudou um pedido no outro quando viu que tinha saldo negativo no recurso. A questão é se as pessoas aceitam ou não isso. Pode se aceitar ou não, dependendo de verdade material, que ele tinha dito que a gente ou não, eu acho que eu não aceito. O que eu quis dizer é o seguinte, se o valor do saldo negativo batesse com o valor que ele está pedindo de crédito devido ao maior, para mim ficava mais claro que era erro de fato. Senão eu começo a achar que ele viu que na verdade não tinha pagamento devido a maior nenhum, viu que tinha um saldo negativo e está usando para transmudar. E isso eu não aceito, entendeu? Isso aqui é o problema. Porque na manifestação ele trouxe alguma coisa que ele
está dizendo de saldo negativo. Vocês viram a manifestação de conformidade dele? É uma página. No resumo, nessa demonstrativa de compensação, nas folhas 93, ele traz esse resumo. O IPJ devido, o DARF, total compensado 73, e aí o total compensado, saldo, valor compensado, saldo compensado em exercícios futuros. Mas ele não trouxe nada de saldo negativo na manifestação de conformidade, né? Não falou nada de saldo negativo na manifestação de conformidade. Absolutamente nada. Ele disse, na verdade, está lastreado pelo DARF e acabou. Eu abri a manifestação aqui, está na página 2 a 7. Eu já estou pronto para votar. Essa argumentação de que isso aí seria saldo negativo ainda só vem em sede recursal pelo contribuinte. Mas na conformidade não tem nada. Não é isso, doutor? Pelo que eu vi aqui, não tinha essa argumentação de saldo negativo em manifestação de conformidade. Então tá bom, estou pronto para votar. Posso escolher os votos, então, pessoal? Então, a doutora Giovana, como vota, acho que o doutor Lucas, então, está dando provimento, porque entendeu que há um saldo negativo alegado pelo contribuinte em recurso, no valor que supra a compensação, então está aceitando a compensação, a homologação, está votando por dar provimento, dar provimento mesmo. Provimento parcial, na verdade, para que isso seja apurado novamente, transmutar o crédito para saldo negativo, e isso vai ser apurado na unidade de origem. Se não existir nada, ele não vai conseguir compensar. Eu não estou homologando a compensação nesse momento. Entendi. Estou naquele parcial provimento. E nem está reconhecendo o direito creditório de saldo negativo. Não. Eu estou transmutando para saldo negativo com base nas planilhas, nesse relatório e tudo mais. Tá bom. Então é isso, doutor Giovanni. Provimento parcial e aceita a alegação de que é saldo negativo sem entrar em considerações de valores. Efetivamente, para o provimento parcial vai voltar para a unidade de origem calcular como saldo negativo fosse. Se tiver, ele vai utilizar. Se tiver, ele homologa, se não tiver, não homologa. Acho que é isso. Exato. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Eu também acompanho o relator, presidente. Doutor Lisandro. Presidente, há divergência para negar provimento ao recurso. Doutor Lucas é o relator. Doutor Rafael. Como relator, presidente. Doutora Mauritânia. Eu acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu acompanho a divergência. Para mim está bem claro que ele viu que não tinha o direito creditório, criou um saldo negativo em recurso. Eu não aceito isso. Por mais que exista, efetivamente, não aceito de jeito nenhum. Senão fica pira gincana, vai ter saldo negativo chegando aqui no caso, que nunca foi alegado em processo. É o caso aqui. Exatamente o caso aqui. Nunca se falou em saldo negativo até chegar o recurso aqui. Eu não aceito isso. Eu fico vencido atualizado. Eu for por maioria de votos, doutor Lucas, eu vou copiar, posso copiar esse dispositivo, né? Sim. Porque o que está acontecendo? Na maioria, a gente nem sabe, né? Do que eu digo que esses aqueles casos que a gente tem que tirar o factual aqui, porque ele é paradigma de vários, né? Mas eu acho que no dispositivo não tem nada de fato do processo, né? Está genérico, isso que eu quis dizer, né? Deixa eu pegar aqui. Tá genérico. Dá provimento parcial, recurso, transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, não tem valores, não tem números de decompra, não tem nada. Tá bom. Então vou reproduzir o dispositivo, deixa eu só pegar aqui que eu tinha fechado. Por exemplo, se falasse do valor do saldo negativo, a gente tinha que tirar, por isso que eu perguntei, entendeu? Uhum. Então, pessoal, proclamando, até por maioria de votos, há provimento parcial recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo e determinar a autorização da jurídica para analisar o mérito contra a liquidez de direito creditável requerido, vencidos os conselheiros Lisandra e eu, Heitor, que votavam por negar provimento ao recurso. Esse é o resultado 149. Aí repete esse resultado, 150 até 66. Agora, doutor Lucas, eu teria um seu que foi retirado, 167, né? Então, o doutor Lucas continua relatando. Agora, o item 168 da pauta, Santander
Asset Management. Presidente, eu ia sugerir uma pausazinha. Podemos fazer um intervalo, então. Amanda, você pode interromper a gravação, a gente vai fazer uma pausinha, já estamos no 68, 69 de julho, depois a gente continua.